mais uma vez encontramo-nos na interpretação do Evangelho. E, a meu ver, o livro do Evangelho devia, se não é, ser o roteiro das nossas vidas. Porque é através do livro do Evangelho que nós recebemos apoio emocional, recebemos força para que a nossa moralidade possa se elevar. Por isso eu costumo dizer que ele devia de diminuir um bocadinho, para que as senhoras pudessem transportar nas suas carteiras e os senhores no bolso, para qualquer momento irem ler, qualquer momento desafiador, não é? Não é qualquer problema. Nós temos que encarar os problemas de outra forma, como um desafio, não é? Então, nesse momento desafiador, podermos abrir e perceber o caminho, a resposta, além de nós muitas das vezes sermos intuídos, mas ainda não conseguimos, em determinadas alturas, entender bem a nossa intuição. Portanto, eu quero acreditar que na leitura, sim, nós éramos capazes de conseguir perceber um bocadinho mais. Mas depois também tínhamos uma outra situação. É que tínhamos que arranjar um utensílio que era a lupa para lermos, porque se reduzíssemos muito o livro do Evangelho ia ser muito complicado, não é? Mas pronto. Então, o capítulo que nós hoje vamos aqui apresentar é o capítulo 10º. É um capítulo que está integrado nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. E ele alerta-nos para 3 caminhos fundamentais. Para a prática da misericórdia, para a prática do perdão e principalmente para a cura interior. E é nestes 3 pontos que eu vou focar um bocadinho mais. Então nós, ao olharmos nesta paisagem, não sei se vocês conseguem ver bem, mas acho que sim, isto é um pôr do sol, não é? É uma imagem que nós, ao olhar, sentimos serenidade, sentimos alguma paz. E no pôr do sol ele é importante. Porquê? Porque é uma forma em que o dia terminou e amanhã nós temos outro para poder recomeçar. E é exatamente isso, desta forma como nós analisamos esta imagem serena, de paz, que Jesus nos propõe nestas bem-aventuranças. Que nós devíamos de viver com paz, com muito mais serenidade e com muito mais amor. Além de um ponto principal, com muita simplicidade interior. Porque Jesus também era um ser extremamente simples. E se Ele nos deixou os seus ensinamentos, é evidente que nós devíamos sim ser como Ele, praticar essa simplicidade. É verdade que para, no nosso dia-a-dia, nós mantermos sempre a paz e a serenidade, às vezes não é fácil, não é? Com a azáfama das nossas tarefas, torna-se, por vezes, um pouco complicado, com os desafios que nós temos durante o nosso dia-a-dia. Mas nós, como já não somos viajantes na primeira viagem, não é? Já temos algumas viagens feitas e, sendo nós espíritas, já devemos de compreender que tudo depende daquilo que nós semeamos, não é? Portanto, se nós pensarmos em construir uma sementeira, devemos de saber que tipo de planta é que nós vamos colocar lá, ou seja, que tipo de semente vamos lá colocar para que depois germine a tal planta. Então, se nós, na nossa vida, se semearmos compreensão,
o que é que nós vamos escolher? Paz. Se nós semearmos indulgência, é evidentemente que vamos escolher o quê? É tal serenidade que nós vemos nesta imagem, não é? E se semearmos amor, vamos com certeza colher a luz, esta luz intensa da estrela do sol, não é? Que parece que nós entramos por essa luz e que vamos encontrar algo de bom, não é? Mas qual é o segredo para que nós possamos sempre manter esta linha assim tão direitinha, tão assertiva nas nossas vidas? O segredo não é dominar os outros, porque nós muitas das vezes queremos que os outros modifiquem-se à nossa maneira, não é? Mas não é. É sim dominar-nos a nós próprios. Fazermos a nossa reforma íntima. Conhecermos-nos muito melhor. Ou seja, fazermos uma autoanálise de nós próprios. Porque se nós assim o fizermos, nós vamos encontrar virtudes, vamos encontrar defeitos, vamos encontrar algumas coisas que os outros também são portadores disso, não é? Portanto, se nós conseguirmos ter este princípio, se nós conseguirmos manter o foco na nossa evolução, mantermos o foco para conseguirmos ser essas boas pessoas, nós vamos sim ver o outro com olhos diferentes, com olhos de humanidade. Ou seja, já não vamos apontar no outro algo que nós também já temos. Ou seja, não vamos apontar, não vamos dizer ao outro que tem um argueiro. Porque primeiro vamos ver sim a trava no nosso olho. Daí vamos conseguir então ver os outros com outro tipo de olhos e não de julgamento. Então, o que é misericórdia? Eu pus esta imagem porque é uma imagem tão serena, ele está tão queridinho com aqueles olhinhos, assim, ele está mesmo bonito, não é? Pronto. E então, o que é misericórdia? A misericórdia não é sentir pena de ninguém. Não. Não é fraqueza. Não. Muito menos submissão. Então, a misericórdia é tal atitude interior, que eu disse há instantes, da nossa mudança. De nós realmente pretendermos cultivar essa atitude positiva e serena dentro de nós. E não só é nós conseguirmos olhar para o outro e reparar que em pequenos gestos que eles possam fazer, perceber que existe por detrás uma dor, existe uma história e existe por vezes muitas lutas. Daí é que nós devemos de cultivar essa serenidade, essa mansidão, para realmente ver o outro de outra forma. E não só, é reconhecer também que todos nós estamos em aprendizagem. Todos estamos a aprender. E todos carregamos fraquezas, carregamos fragilidades. O que não é misericórdia? Não é aceitar abusos. A misericórdia não pede que nós possamos tolerar violência, desrespeito, humilhação. Não. Temos que ser firmes. Temos de nos amar. Temos de criar em nós esse amor próprio. Não é silenciar a própria dor. Ou seja, não é guardar o sofrimento para não criar problemas. Porque isso não é misericórdia. Isso é autoabandono. Não é permitir injustiças. Quer isto dizer que compreensão não significa
que eu possa compactuar com alguns comportamentos que me ferem. Não. Eu tenho de ser justa, clara, simples, mas justa. Não é ser bonzinho para agradar. Não. Não é desculpar tudo, de maneira alguma. Porque a bondade não é este termo de desculpar tudo. Não. Desculpar tudo não é bondade. É falta de consciência. Então a verdadeira misericórdia está neste ponto. É sermos firmes na nossa ternura. É sermos firmes na verdade. Mas vivermos essa verdade com delicadeza e transparecer pela mesma forma. Delicados, amáveis, pacíficos. Misericórdia é amor, mas sem nos anularmos. Quando alguém nos responde com irritação, nós podemos escolher qual energia que pretendemos reagir. Ou devolvemos a mesma energia, ou então outro tipo de energia. Não é? A priori, quando alguém nos responde menos bem, nós temos por vezes de respirar fundo e dizer não, eu não vou responder da mesma forma. Portanto, eu vou escolher a energia positiva. Vou ser mansa, pacífica. Quando alguém fala connosco e por vezes está nervoso e nós que já somos ou então queremos ser espíritas, não é? Porque não é fácil ser espírita. Também temos de estar preparados, não é? Perante as nossas orações, temos de ter pensamento fértil, um pensamento positivo, digno, para podermos acolher ou para podermos dar uma palavra neste sentido, quando as pessoas estão extremamente excitadas, nervosas. Porquê? Porque nós próprios podemos ser esse ponto de calma. Mas não é dizer ao outro, olha, tem calma. Não. Por vezes, esse tipo de situação, de palavra, ainda vai irritar mais. Não. É aproximar-se da pessoa, dar a entender à pessoa a nossa presença e dizer, estamos aqui. Se precisares, eu estou aqui para te ajudar. Então, são estas pequenas atitudes que realmente vão transformar e vão mudar as relações humanas. E temos de ter em conta algo simples, que a misericórdia começa quando nós escolhemos não aumentar o sofrimento do outro. Por isso aí está. Temos que nos manter firmes no acolhimento, no amor ao próximo. Daí é muito importante sempre dar uma segunda oportunidade. Porque por vezes também não sabemos, não é? O que se passa, o que se passou no trânsito, em casa. Também é isso. Por isso, nós devemos sempre de dar oportunidades. Se Deus nos dá tantas, por que é que nós não aprendemos dessa forma a sermos também, não digo, que somos os missionários, não é? Somos os pupilos, não somos os discípulos dele, mas somos os pupilos dele. Portanto, nós também devemos de retribuir dessa forma. A verdadeira misericórdia é a indulgência. Mas a indulgência não é fechar os olhos ao erro. Não. Mas também não é usar a falha do outro para humilhar, ferir ou diminuir. Aí está. O Evangelho diz que o Evangelho ensina que a indulgência é compreender que o outro também está em crescimento, como nós, não é? Todos nós. Por isso, aí está. Devemos de ser justos e não criar mágoas para nós, nem mágoas para outros. Devemos de ser claros. Divaldo Pereira Franco
através do livro O Despertar do Espírito, e ele nas suas palestras dizia que a misericórdia era vivida em gestos, ou seja, que devia de ser vivida em gestos simples. É algo que se vive dia a dia. E ele é muito claro neste livro, quando nos diz: fala com calma, não humilhes, compreende. Então, o que é que nós entendemos por estas palavras? Que realmente a nossa comunicação, a nossa palavra, tem de ser sempre num tom suave, paciência, compreensivo com a fragilidade. Não sermos agressivos, escolher não humilhar. Então aí está. Este propósito vai nos levar, com certeza, a um bom porto. Entender que o outro está numa missão ou está numa encarnação como nós estamos. Porque nós, se formos a ver, todos temos uma missão, que é conseguir fazer com que nós possamos evoluir. É a nossa missão. Além de outras, ser mãe, ser pai, não é? Mas esta é a principal. Nós temos de nos capacitar, que temos de evoluir. Daí a tal missão. Ele diz-nos ainda, no livro O Semeador de Estrelas, que a palavra pode ser bênção ou ferida. Aí está. Se a palavra misericordiosa, sendo ela, que devemos de escolher, ela pode curar. A palavra proferida, se ela for misericordiosa, ela pode curar. Mas temos de ter atenção. Se realmente a palavra for agressiva, ela vai destruir. E destrói mesmo, magoa. Então podemos considerar que a palavra, a comunicação, é uma ferramenta espiritual. Daí temos sim de poder deixar que a nossa comunicação e a nossa palavra possa ser fluida, simples, com paixão, com misericórdia. Porque ele diz que através da palavra podemos levantar alguém que por vezes está a cair. Em quê? Em tentação, muitas das vezes depressões, ansiedades, não é? A vida não é assim tão simples. E então, aí está. Se nós formos suaves com as nossas palavras, podemos eliminar alguém, ou seja, podemos iluminar alguém que está perdido nesta vida. E cada palavra que nós oferecemos é uma semente. Então que possamos escolher que tipo de fruto ela vai gerar. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ensina que a mágoa é corrosiva. Eu há instantes disse para nós não alimentarmos a mágoa. E ela diz-nos que é corrosiva. É uma mágoa que a mágoa adoece. Ela explica, muito perentória, diz mesmo, escreve lá bem com letras engarrafadas, que diz que a mágoa é uma das maiores causas do sofrimento humano. Eu costumo dizer que a mágoa é que é o meu maior adversário, porque não é o outro que é o meu adversário. O outro, quando não consegue perdoar, quando não consegue entender, quando não consegue seguir em frente, quando não consegue ser paciente comigo, não é? O problema é dele e não meu. Agora, a mágoa, sim, é o meu grande adversário, porque sou eu que tenho que a eliminar, porque a mágoa vai adoecer o nosso corpo físico, vai adoecer a nossa mente, a nossa alma. E nós, com estes 3 princípios, ou com estas 3 fontes, doentes. Aliás, a mágoa provoca imensas doenças em nós. E nós temos a ferramenta na mão, só que por vezes não a sabemos usar.
É através da mágoa. Muitas doenças de patologia de câncer é através das mágoas. Porque em determinadas alturas nós estamos magoados, a gente magoa-se e nós sabemos que as nossas células do nosso corpo percorrem de uma velocidade enorme. E quando nós interceptamos, a célula fica ali presa e vai ao redor corroer e provoca o grande problema. Esse sim é um grande problema. Porque a mágoa é como uma pedra que aperta o nosso peito, que nem nos deixa sorrir, nem nos deixa ficarmos libertos. E Joana diz-nos ainda que o perdão é uma forma de higiene emocional. Então, quando nós nos libertamos do orgulho, porque muitas das vezes é esse orgulho, é esse propósito que não nos deixa perdoar. Então, quando nós conseguimos essa libertação, nós ficamos muito mais leves. Além que perdoar não é esquecer o que aconteceu. Não é. Mas é sim. Não alimentarmos a dor. É escolher a paz interior. Então o perdão limpa a alma. Reorganiza a nossa vida interior. E não só. Vai devolver o nosso equilíbrio. Porque nós sem equilíbrio é um bocado complicado. Então, podemos concluir que o perdão não vai mudar o meu passado, ou o nosso passado, mas sim vai transformar o meu presente para que eu possa iluminar o meu futuro. Então, sejamos conscienciosos e perdoemos com mais facilidade. Joana de Ângeles conta a Divaldo Pereira Franco que havia uma senhora que guardava mágoa de um irmão há 20 anos. E então ela explica, essa senhora, que a mágoa era a causa da ansiedade e da insônia. Quando ela decidiu perdoar, não porque o irmão merecia. Pronto, ok, tudo bem. Mas merecia ela a paz. Tudo mudou na vida dela. Até o sorriso, até a respiração mudou. Não é? Porque está muito mais liberta. Não está com aquele aperto no seu peito, não é? Ela conseguiu libertar-se. E a vida flui de uma outra forma. Então a misericórdia libertou-o. Mas a Joana também nos diz que nós temos de prestar misericórdia para connosco. Porque nós, muitas das vezes, somos duros connosco também, certo? Porquê? Porque exigimos demasiado, culpamos-nos às vezes por coisas que nem faz sentido, é verdade. E daí castigamos-nos emocionalmente. Mas a Joana lembra-nos muito bem que a misericórdia é uma autoaceitação. A misericórdia é também a forma que nós devemos de encontrar para amar-nos a nós próprios. Olhar para nós com ternura é reconhecer que estamos todos a aprender e que amanhã eu vou ter uma outra oportunidade. É como o pôr do sol. No dia seguinte eu vou conseguir sim ter essa oportunidade da minha mudança interior e a mudança com o exterior, com os outros também. Então a Joana lembra-nos que permitir errar é recomeçar. Mas também nos diz, quem não se ama não consegue amar. E bem como quem não tem misericórdia consigo, dificilmente terá com os outros.
E além disto tudo, não é? Da nossa forma íntima, a nossa aceitação, o nosso amor próprio, o que é que nós vamos cultivar? Uma autoestima. E ao conseguirmos essa análise de nós, a nossa autoestima, o que é que vai acontecer? Vai se elevar. Vamos ficar muito mais felizes, porque vamos conseguir já olhar para o outro de outra forma, muito mais sorridentes, muito mais leves, porque aprendemos a amar a nós próprios. Porque aí está, a misericórdia é essa tal paz interior. E quando nós escolhemos agir com ternura, também nos tornamos muito mais leves por dentro. E é transparecido para o exterior. E a nossa vida fica muito mais clara para nós. E a nossa alma muito mais leve. Mas para isso, realmente precisamos do nosso trabalho de casa. Diariamente. Fazer leituras edificantes. Iniciarmos num estudo da doutrina espírita, que é maravilhoso. É uma doutrina que realmente mostra interiormente a quem nós somos. Quem o outro é. A nós não diz respeito, mas só quem nós somos é que sim. E o que queremos, de onde viemos e o que pretendemos fazer. E qual é a nossa vontade em mudar. Chico também nos diz que perdoar é libertar-se. Então podemos considerar que realmente o perdão é esse tal auto-amor, é libertar-nos emocionalmente dessas dores, não é? Porque aí vai dissolver as tensões, vai suavizar o nosso coração, vamos ficar bem mais leves e abertos, ou seja, vamos criar um espaço de paz. E quando perdoamos, não estamos a dizer que o outro estava certo. Certamente que não. Mas já está, não queremos continuar presos ao sofrimento. E depois também nos diz, o bem que fazemos volta sempre para nós. É a lei do retorno. Se eu faço bem, eu vou receber o dobro. Se eu pratico caridade comigo própria e com o outro, eu estou a cuidar da minha alma. Eu estou a cuidar da minha alma. Então tudo o que nós oferecemos com amor vai regressar em paz. Não é? E o Chico também dizia, e diz, quem o sente diz, não é? Que a bondade é sempre uma semente que germina. E daí nós podemos fazer felizes colheitas. Um homem insultou o Chico na rua numa certa altura. E o Chico ouviu o homem em silêncio. E um amigo pergunta, Chico, por que não respondeste? E vejam a resposta dele. Se ele está a sofrer, não vou aumentar o sofrimento. Não é? Este é um espírito de misericórdia. E o Divaldo também tem uma outra situação. Ele, numa altura, estava numa palestra e teve um senhor que também o tentou agredir. E ele olhou para os olhos dele e disse, meu irmão, eu não te posso devolver o que tu trazes no coração. Só posso oferecer o que trago no meu. Então a misericórdia desarma, porque o Senhor desatou a chorar. Então seria muito bom se nós realmente conseguíssemos adotar este procedimento, que era fazer o exame de consciência diariamente. Não só perante estas questões, mas outras. Eu acho que é muito importante, porque este exame não é para nos culpar, não. Pelo contrário, é para nos libertar, é para nos ajudar a crescer e também para nos aproximar da luz de Deus. Porque quando nós tomamos consciência de tudo isto, se realmente eu tenho sido indulgente, se tenho sido misericordiosa comigo, se ainda guardo mágoas, quando tomamos consciência disso, nós estamos a iniciar um outro percurso. E qual é o percurso? Da transformação interior, da nossa cura. Então a verdade
que a reconciliação é connosco mesmo que se inicia. Porque se ela não se iniciar connosco, eu não posso me reconciliar com o outro. Então a misericórdia começa sempre pela nossa consciência. E a nossa consciência, depois de libertar de determinadas situações, ela vai sim encaminhar-nos para a mudança. Então a misericórdia é esse caminho em evolução. É uma aproximação de Deus. E agora vamos olhar para gestos de misericórdia que foram vividos na Terra pelos nossos mentores, a forma como eles viviam, como eles mostravam, como eles viviam a misericórdia no seu cotidiano. Muitos gestos, mas eu só escolhi 3, não é? Colheu milhares de crianças abandonadas, dando-lhes comida, educação, amor e sem pedir nada em troca. Ele visitava doentes, idosos, visitava pessoas em sofrimento, oferecendo o quê? Escuta e sua presença. Porque é muito importante nós darmos a nossa presença e a escuta. Porque muitas das vezes o cuidador formal que está com essas pessoas não é fácil. É lógico que tem que ser a família a cuidar, mas não é fácil. Vocês já viram o que é estar dias, meses, anos fechados a tomar conta de pessoas que não saem dos seus lares, que estão num sofrimento atroz? Então não é bom nós nos predispormos e dizer: olha, hoje vou visitar aquele doente. A filha ou o filho sai um bocadinho, vai arejar. Praticamos a misericórdia connosco e com o filho, com o parente. Nós às vezes não pensamos nisso. É algo que eu quero adotar lá no centro, porque acho que é uma mais-valia. Às vezes não é fácil entrar pela casa dentro das pessoas. É verdade que não. Mas eu já fiz isso em alturas e corria muito bem. E quero continuar, espero continuar a fazer. Divaldo perdoou agressões físicas e verbais. E ele respondia sempre com que tipo de atitude? Serenidade, com paz. E transformava os inimigos em irmãos. E o nosso Chico? As cartas que ele psicografou para poder dar consolo a famílias em luto, devolvendo-lhes esperança. Ele doou todos os direitos do autor dos seus livros para instituições e vivia numa simplicidade para que a dignidade não faltasse ao outro. E aí está, também suportou insultos, perseguições, sem revidar. Depois temos a nossa Joana de Ângeles. Está certo que ela não viveu na Terra como autora, mas manifestou-se através da obra mediúnica. E ela continua a amparar consciências feridas, através de mensagens de psicografia, muitas em Divaldo Pereira Franco e também nos nossos médicos, não é? Oferecendo orientação de cura. Ela inspira milhares de pessoas a libertarem-se do sofrimento e ensinando o caminho da autoaceitação. É uma mentora em que é extremamente virada para a psicologia, para a cura interior.
E Joana acompanha Divaldo. Eu ponho aqui o verbo presente porque eu considero que ela acompanha na mesma e ele é ela, não é? Independentemente de onde se encontram. E ela acompanha em trabalhos de assistência espiritual, ajudando a aliviar as dores emocionais e a transformar as vidas. E sem poder faltar, não é uma mentora, mas uma mulher que foi dedicada 100% à caridade e à misericórdia. Madre Teresa de Calcutá. Não é? Ela acolheu os mais pobres entre os pobres para devolver a dignidade. Ela combatia a solidão com ternura, acolhendo os moribundos, e fazia tudo isto em silêncio. Ela mostra que pequenos gestos, um banho, um prato de comida, um sorriso, transformam vidas. Eu acho que o ponto mais importante aqui da Madre Teresa de Calcutá, no meu entender, na minha perspectiva, é o toque humano dela. Ela cuidava fisicamente a pessoa. Ela dava comida, ela fazia comida. Maravilhoso. E por fim, temos a misericórdia em Jesus. Jesus nunca humilhou ninguém. Ele mesmo diante dos erros graves, ele levantava, esclarecia e devolvia a dignidade. Jesus via a dor por trás do comportamento, mas nunca julgou. Ele compreendia e antes de corrigir, ele amava. Ou seja, continua a amar sempre. Não é? Mas eu estou a falar no passado porque ele foi um ser cá da terra. Não é? Jesus não devolveu ofensa. A resposta dele era sempre em paz. Silêncio, ternuras, verdades. Jesus acolhia quem todos rejeitavam. Leprosos, mulheres marginalizadas, cobradores de impostos, pecadores. Ninguém ficava de fora. Jesus transformava sem ferir. A sua misericórdia de luz revela cura e orientação. Então a misericórdia é o caminho do Cristo. Firmeza no amor, verdades na compaixão, com compaixão e justiça, mas com ternura. Então conclui-se que a misericórdia é uma luz, mas cada coração iluminado encontra a sua forma de expressar. Ou seja, o importante não é o modo, é a vibração de amor que se manifesta. A misericórdia é a luz de Deus refletida em diferentes corações. Conclusão. A misericórdia suaviza a dor. Portanto, ninguém pode dizer que está doente. Certo? Vamos lá todos praticar a misericórdia. A misericórdia é dissolver as mágoas, não é? Perdoar é libertar-se. É amar-se a si próprio. É autoanalisar-se. É compreender. É ser manso. É ser pacífico. Cada gesto de indulgência é uma bênção que oferecemos e recebemos. Então a misericórdia é a estrada luminosa para a transformação. Era esta a mensagem que eu tinha para vocês. Eu estive aqui atenta aos vossos olhinhos. E todos eles tinham um coração. Verdade. Porque, sabem porquê? O que é que eu entendi? É que todos vocês realmente já estão nesse plano de elevação. Eu é que ainda tenho que
andar muito para concluir essa elevação. Eu agradeço imenso a vossa misericórdia que tiveram comigo em eu poder proferir uma palavra e espero que ela tivesse sido suave. Agradeço de coração, agradeço à direção desta casa que eu tanto admiro. Eu costumo dizer que esta é a minha segunda casa. Não sei porquê, mas gosto desta casa. E gosto de vocês todos. Portanto, desejo-vos um bom regresso aos vossos lares